Vou aproveitar para te perguntar para outra situação que teve desgaste nessa questão da janela, que foi a do Pedro, né? Vazou mensagens de que havia uma intenção aqui no departamento de futebol de vendê-lo durante o período da janela. Houve de fato a intenção da venda? Se já teve uma conversa com o jogador depois disso, como é que está a relação com ele, enfim. Em relação ao Pedro, era uma altura em que o Pedro não estava a ser utilizado. Você lembra da polêmica que tomou conta da última janela de transferências? Pois é, vazaram informações de que o Flamengo cogitava vender Pedro, e isso caiu como uma bomba nos bastidores da Gávea. O próprio dirigente José Botto, em entrevista ao site UOL, chegou a admitir que houve sondagens e até uma proposta concreta do Catar, algo na casa de 18 milhões de dólares, mas que o clube acabou recusando. Mais importante é que tudo aquilo que se falou e que foi dito e que foi público sobre o Pedro resultou num Pedro diferente, num Pedro que neste momento ajuda e muito o Flamengo e que se ajuda a ele próprio na sua valorização como jogador. Tudo o resto são coisas normais que acontecem dentro de clubes. Nunca houve uma intenção de vender. Era uma altura em que o Pedro não estava a ser utilizado, mas não havia uma intenção de vender por nenhum valor que não fosse aquele que nós sabíamos que o Pedro tem. Só que o Pedro que está a jogar hoje. E isso é que é importante, isso é que é importante ressalvar, que tudo foi feito para que o Pedro atingisse a performance que ele é capaz de atingir e aquela que ele entrega hoje à equipa, e que nós estamos muito satisfeitos com essa entrega. Tanto é que, na verdade, houve uma proposta quase no final da janela para a venda do Pedro na casa dos 18 milhões de euros, de dólares, digo, e que nós recusamos. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta. Foi do clube árabe, né? Sim, o clube do Catar. O clube do Catar, né? Ou seja, foi por muito pouco que o nosso artilheiro não embarcou para o futebol árabe. Muitos já davam como certo que Pedro estava de saída e a pressão em cima do jogador era enorme. Mas o que aconteceu depois foi algo que poucos esperavam. Em vez de se abalar com a situação, Pedro parece ter encontrado justamente nessa polêmica a força que precisava para dar a volta por cima. Se antes havia dúvidas sobre sua continuidade, hoje ele responde da melhor forma, dentro de campo. Nos últimos jogos, o camisa 9 mostrou que ainda é aquele atacante letal, frio na frente do goleiro, capaz de decidir partidas com a sua qualidade técnica e seu faro de artilheiro. É impressionante como o futebol muda em questão de semanas. O jogador que esteve tão perto de ser negociado, que esteve envolvido em tantas especulações, agora é o mesmo que faz a torcida vibrar, que recoloca o Flamengo em posição de brigar pelos maiores títulos e que cala a boca de qualquer crítico. Eu penso da mesma maneira, no fim das contas foi bom para todo mundo, bom para o Flamengo, bom para o Pedro, bom para o José Botto, bom para o Felipe Luiz, e que assim seja, que o Pedro continue fazendo muitos gols. Muita coisa aconteceu envolvendo o Pedro, porém tudo que aconteceu foi público. Tudo que aconteceu em público, e logo depois de todos esses acontecimentos, Pedro colocou a mão na consciência, viu também que precisava mudar algumas coisas e mudou. E passou a ser ali, sobretudo, um jogador diferente. Passou a ser ali um jogador melhor, que hoje, na opinião aqui de José Botto, ajuda muito mais o Flamengo, mas também se ajuda. Acredito que o Pedro aí, se ele continuar nessa evolução, nessa maneira que ele joga, de volta, marca, corre, é um jogador muito mais associativo, é um jogador que joga muito mais pro time. Breve, quem sabe aí, ele não possa ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti. Vocês conseguem imaginar como estaria o Flamengo hoje se Pedro tivesse sido vendido? Mas ainda bem que ele ficou. E agora, eu quero saber de você, torcedor rubro-negro. O Pedro deveria ser vendido na próxima janela? Ou deve continuar vestindo o manto sagrado e fazendo história no Mengão? Deixe seu comentário aqui embaixo, participe da enquete e diga sua opinião. E não se esqueça, siga o canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e mostre que a nação está mais unida do que nunca em apoio ao nosso Camisa 9. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mauro César tá aí, o Botto falando a respeito aí do que aconteceu, desse episódio com o atacante Pedro.
E, segundo o Boto, nunca houve a intenção de vender o jogador. Deixa, o print é eterno. O print é eterno.